Dívida pública. Olá! Neste vídeo, abordaremos sobre o endividamento dos países e as razões para que os governos estarem sempre de ampires na mão para refinanciar suas dívidas e assim, conseguir manter suas máquinas públicas funcionando. O governo de seu respectivo país se endivida por razões peculiares e muito próprias a cada um deles. E na atualidade, é muito mais comum do que se pensa, mesmo entre as economias mais desenvolvidas, que os diversos países tenham dívidas soberanas. O déficit público, receitas menores que as despesas, é basicamente a origem primária para qualquer endividamento de um país, mas logicamente, há outros fatores para que um Estado nacional se mantenha endividado. Nesse sentido é que entra a chamada política fiscal, onde os governos se autofiscalizam para que seus gastos não ultrapassem uma linha segura que provoque descontrole de suas dívidas públicas. Nos primórdios da civilização não havia dívidas públicas, porque os governos se autofinanciavam por via de impostos, ou cobriam seus déficits com despojos de guerra, de nações conquistadas, como era o caso do Império Romano, da Antiguidade. O padrão ouro era determinante para a cunhagem das moedas, o que lhes garantia o valor necessário para a manutenção da ordem monetária de uma nação e o equilíbrio de suas contas públicas. Uma situação que começou a mudar na Idade Média, com o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla ou Bizâncio, atual Istambul, hoje antiga capital e maior cidade da Turquia. Em 1078, o imperador bizantino da ocasião, Nicéforo III, decidiu desvalorizar a moeda, reduzindo a quantidade de ouro em sua cunhagem. Nicéforo acreditava que reduzindo a quantidade de ouro e aumentando o número de moedas, teria dinheiro suficiente para financiar uma guerra contra os turcos que ameaçavam invadir Bizâncio. Os comerciantes locais logo perceberam que as moedas estavam mais leves e que havia outros metais de menor valor misturados. Com isso, começaram a aumentar o preço de suas mercadorias para compensar a perda de ouro das novas moedas em circulação, surgindo daí o primeiro fenômeno inflacionário. Portanto, já naquela época, a tentativa de emitir mais dinheiro para cobrir despesas de governo dava seus primeiros sinais de se tratar de uma prática pouco honesta e de consequências bem desagradáveis para o conjunto econômico da sociedade. O resultado é que esta foi a primeira de muitas batalhas vencidas pelos turcos naquela região, até a completa tomada do poder por volta do ano de 1450, um acontecimento tão marcante que chegou a pôr fim, inclusive à Idade Média, dando início à Idade Moderna e o mercantilismo. Algo que atravessou o tempo, acabando por isso, tendo sido uma herança nada lisonjeira para eles, em que hoje, os turcos amargam uma taxa de inflação na ordem de 68,5% ao ano. Métodos de aferição das dívidas públicas. O modo recomendado para se medir o tamanho da dívida pública de um país, definido e recomendado pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, é através do percentual com relação ao Produto Interno Bruto, PIB, nacional. Além disso, o FMI também recomenda que o nível de endividamento de um país não ultrapasse 60% de seus produtos nacionais. Contudo, este é um horizonte raro de se ver nas economias globais, onde desde aquelas de maior peso no cenário internacional, e que deveriam dar o exemplo, são as primeiras a descumprir com os protocolos do fundo. Os maiores exemplos são os Estados Unidos, cuja dívida ultrapassou os 125% do PIB americano. Na Europa, a Itália atingiu a marca em cerca de 137%, a França 110% e a Espanha, ao redor de 107% de seus produtos nacionais, respectivamente. Mas dentre as grandes economias, nenhuma outra supera o Japão, com nível de endividamento superior a 220% de seu PIB. Já a dívida brasileira atingiu 76% do PIB nacional no final de maio de 2024, de acordo com dados do Banco Central, mas há expectativas de que aumente para 86% até o fim do ano, conforme projeções do FMI. Rating. O rating é importante para se avaliar a capacidade de uma economia em saldar seus compromissos públicos para com seus credores. Existem agências especializadas na aferição do chamado risco país ou grau de investimento, dependendo da situação em que uma economia se encontra. O grau de risco ou de investimento dependerá dos esforços empreendidos por uma economia nacional para manter um regime de controle sobre suas contas públicas, o qual no médio e no longo prazo convirjam para a estabilidade ou mesmo a redução do endividamento público de um país. Como vimos, o controle de gastos governamentais é essencial para se manter o valor de uma moeda nacional, bem como também o controle sobre o endividamento público, mantendo déficits orçamentários sempre nos menores níveis possíveis. Pois são parâmetros que estão entrelaçados uns aos outros e que por isso devem ser sempre observados com a máxima atenção.
Até o próximo vídeo.